Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente faz a correção do exercício que está ali na página 154 e 155. Com isso, nós fechamos o livro 1A e a partir das próximas aulas nós vamos utilizar o livro 1B. Igual eu sempre peço para vocês, peguem seu caderno, seu lápis, marca-texto, livro, tudo para ajudar nesse momento, fazendo marcações, marcando palavras-chave, puxando setinha para algumas informações, enfim. Eu vou lendo as perguntas e as respostas estão no slide e vou sempre fazendo aquela complementação do conteúdo, beleza? Então, olha, questão 1. O que são técnicas e objetos técnicos? Quando nós falamos de técnica, então, é todo aquele conhecimento produzido pelos seres humanos. Objetos técnicos já são aqueles que são produzidos por meio de técnicas que passam a constituir parte do espaço geográfico. Então, a gente entende que técnica é o conhecimento. O objeto técnico vai ser aquilo que vai ser criado por meio da técnica e vai fazer parte agora do famoso espaço geográfico. Consegue entender? Então, por exemplo, eu tenho uma ideia, eu tenho na minha cabeça de construir tal coisa. Beleza. Para eu fazer essa tal coisa, eu preciso ter o conhecimento técnico. A partir do momento que eu produzo algo, agora eu vou ter objetos técnicos que vão fazer parte do espaço geográfico. Beleza? 2. Porque a simples existência de técnicas e objetos técnicos antes da Revolução Industrial não caracterizava a existência de um meio técnico. Olha aqui, porque o meio técnico é que ele vai existir a partir do momento que, graças ao desenvolvimento das máquinas automotrizes, a capacidade de intervenção humana na natureza se intensificou claramente. É aquele momento em que eu não sou mais submisso à natureza. Eu consigo constantemente modificá-la e transformá-la. Durante muito tempo da história do homem, a natureza era aquela coisa imprevisível, que o homem ficava à mercê de suas modificações. Agora não. Nós conseguimos até mesmo conseguimos literalmente fazer com que a natureza atenda às nossas necessidades. Obviamente, em alguns casos nós não temos esse poder ainda, mas em outros o ser humano, com todo o desenvolvimento de objetos técnicos, agora ele consegue viver em lugares extremamente secos, extremamente quentes, extremamente frios e assim por diante. Tranquilo? Questão 3. Por que o uso de máquinas automotrizes tornou necessária a constituição de um espaço mecanizado? Quando a gente pensa na máquina automotriz, qual é a função dela? O objetivo principal é aumentar a produtividade humana, tornando necessária maior eficiência no fornecimento de matérias-primas. Você tem que pensar em toda uma cadeia produtiva, ok? Para eu ter um objeto técnico, uma máquina ali fazendo uma atividade com grande tecnologia, eu preciso de uma matéria-prima. Eu preciso do escoamento dos produtos. Como esse produto vai chegar? Entende? E tudo isso vai exigir uma mecanização de todo esse processo, de toda essa infraestrutura e de todo esse caminho. Vamos dar um exemplo. Eu vou construir um celular. Ok, só que o celular ele precisa de matérias-primas. Ele pode utilizar, por exemplo, silício, alumínio, ouro. Tudo isso faz parte da construção de um celular. Toda a cadeia produtiva, da retirada da matéria-prima até você chegar na loja e comprar, todo esse processo ele precisa ser o mais moderno e mais mecanizado possível numa lógica da globalização. Por quê? Porque tempo é dinheiro. Seguindo aqui. Questão 4. Quais mudanças políticas e econômicas no início do século XX estimularam o desenvolvimento da informática? Olha aqui. Quando nós falamos das grandes empresas que vão se desenvolvendo por meio de todo o crescimento do sistema capitalista, e também uma organização da população e dos recursos por partes do Estado e também as guerras mundiais. Aqui eu quero que você lembre sempre da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, de todo o desenvolvimento de tecnologia que ocorre nesses momentos. A construção das bombas de Hiroshima e Nagasaki, as bombas nucleares, e depois todo o desenvolvimento dentro da Guerra Fria, com o surgimento de tecnologias que são utilizadas até hoje, como satélites, por exemplo. Questão número
5. Cite duas propostas do neoliberalismo como doutrina econômica e explique os seus objetivos. Você lembra que nós falamos sobre o liberalismo econômico, o keynesianismo e o neoliberalismo, tá? Lembrando que o neoliberalismo ele surge em resposta à crise do keynesianismo que acontece ali na década de 70. Então, olha, quando você pensa na prática neoliberal, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é o papel do Estado na economia. Em um governo, em uma doutrina, em uma ideia neoliberal, a interferência, a presença do Estado tem que ser o quê? A mínima possível. Para ele alcançar isso, tem algumas coisinhas, que são o quê? O processo de privatização. Eu retiro do Estado algumas empresas e transformo e as transfiro para a iniciativa privada. Cortes de gastos públicos, ok? Aqui a gente vai ter muito a redução de políticas de bem-estar social, aumento de idade da previdência, por exemplo, tudo isso vai fazer parte dessas políticas neoliberais. Abertura de mercado e flexibilização da ação do setor financeiro e das leis trabalhistas. Numa política neoliberal, leis trabalhistas como, às vezes, 13º, férias, seguro-desemprego, tudo isso é retirado porque eles acreditam que a economia ela consegue ser muito mais dinâmica sem essas intervenções do Estado. Questão 6. Quais são os objetivos mais diretos dos blocos econômicos? Se você lembra das últimas aulas, eu expliquei para vocês que com o mundo globalizado, os países eles se unem em blocos para tentar fortalecer as relações econômicas entre os países membros ali. Então, a gente entende que no mundo, no capitalismo técnico-científico informacional, pautado por meio dessa globalização, pautada por meio das técnicas e dos objetos técnicos, como que esses países se organizam e qual é a função desses blocos. Então, promover a integração entre a economia dos países membros e, ao mesmo tempo, manter certa proteção em relação aos países de fora dos blocos. Se você lembra quando eu falo da União Aduaneira, é exatamente isso. Eu preciso deixar claro quem faz parte desse bloco, porque quem está de fora do bloco não vai ter acesso aos mesmos privilégios dos países membros, por exemplo. Tranquilo? Questão 7 é uma questão de marcar. Ela fala o seguinte: um aspecto do mundo globalizado que facilitou a ocorrência do processo descrito no texto na transição do século XX para o século XXI foi alternativa B, avanço técnico das comunicações. Uma das ideias mais importantes dentro de todo esse contexto que nós vimos, é exatamente a importância da comunicação. Quando eu falo de comunicação para vocês, eu estou me referindo a e-mails, eu estou me referindo a assistir vídeos do YouTube, a assistir lives no Instagram. Tudo isso são exemplos de maneiras em que as pessoas se comunicam. Dentro do contexto da globalização e da troca comercial imensa, essa comunicação, essa informação, essa troca que acontece dentro de vários agentes, ela é fundamental para que, de fato, o sistema econômico de um país ou de um bloco econômico esteja estabilizado. Então, você imagina como é que um país que faz os países da União Europeia, Espanha e Portugal, por exemplo, eles estão próximos geograficamente falando. Porém, para a globalização funcionar, para as trocas comerciais, as trocas de capitais ocorrerem da forma mais efetiva possível, eles precisam de tecnologia de ponta. Eles precisam que a comunicação entre esses dois países seja perfeita. Outra questão que eu quero aqui só salientar para vocês, aquilo que eu falei sobre as distâncias. É importantíssimo você entender que a distância geográfica é a mesma, só que a distância de informações ela diminui. Por quê? Porque o mundo globalizado, as coisas acontecem muito mais rápido. E por fim, eu quero pedir que vocês entendam e pensem no contexto da globalização na sociedade. Essa velocidade, essa necessidade de tudo tão rápido, o que ele afeta dentro da sociedade e dentro das nossas relações uns com os outros? Fica aí para vocês esse desafio para pensar nisso, ok? Então, olha, a partir da aula que vem, livro 1B, não mais o livro 1A, ok? Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.